Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Hoje é o nosso quarto dia onde nós estamos fazendo a meditação aqui sobre a importância de você ter de fato e de verdade, né, Bianca? E saber analisar se de fato a pessoa ela tem a armadura de Deus. Exatamente. E quem não tem, nós estaremos explicando aqui como adquirir e como fazer uso da mesma também, né? Exatamente. E eu preciso ler, de fato, pelo fato, né, de pessoas que não sabem qual é o raciocínio que estamos meditando. Isso. Uhum. Então diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, de toda. Então existem vários acessórios. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a pessoa precisa estar firme. Uhum. Muitas pessoas não estão firmes. Não. Tem pessoas que estão angustiadas, desesperadas, desanimadas, né? E as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, o diabo existe. Há quem diga que é exagero, que não é assim, ou que nós damos muita credibilidade ao mal. E é uma ignorância uma pessoa falar isso, porque se nós damos credibilidade, então Jesus também dava, porque Jesus foi enfático Exatamente. quando ele dizia: olha, o vosso adversário, o diabo, ele anda ao seu redor. Acabou, acredite você ou não. Então existe um mal espiritual que vem ceifando casas, casamentos, empreendedores, trabalhadores. Ele vem ceifando o estado emocional de muita gente, a alegria de muitas pessoas. Tem pessoas que neste exato momento estão angustiadas, estão tristes. Então ele fala, né, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, as pessoas, mas sim contra os principados, que não são, existe uma hierarquia também espiritual. Aqui ele fala contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, e contra batalhões. Se um já é um problema, imagine um batalhão de espíritos malignos, como diz aqui, espíritos da maldade. E talvez esse batalhão de espírito está agindo na sua vida. E você é uma pessoa boa, você reza, você ora, você acende vela, você talvez é crente, você é uma pessoa que lê a Bíblia, você é uma pessoa boa, mas ainda assim você está ferida, você foi atingido. Então o nosso propósito aqui, com essas mensagens sobre a armadura de Deus, é para que você esteja blindado. Exatamente. E mais uma vez, nós estamos aqui para que você se autoanalise. Nós estamos aqui para nos autoanalisar e fazer com que você se autoanalise. Nesse primeiro versículo, nesse capítulo, nesse versículo 11, aqui mostra claramente que existem batalhões espirituais de maldade. Então, se você é uma pessoa, repetindo o que nós falamos ontem, brevemente para essas pessoas que entram agora e não sabem, você que é uma pessoa que comete maldade, comete atos maldosos, você não tem o Espírito Santo. Você tem um espírito enganador na sua vida. Você que se diz, de repente, religioso. É né? a Bíblia que está dizendo aqui. É a Bíblia, não sou eu. Tem um batalhão, né, de espíritos da maldade. Da maldade. Então, assim, nós que dizemos ter o Espírito Santo, termos a Deus em nossas vidas, mais uma vez eu digo, nós temos que ter muito cuidado para não nos auto-enganarmos, Paulo. Porque precisamente hoje vamos falar de um tema que todo mundo diz ter. Né? Porque, por exemplo, às vezes a espada da justiça, algumas pessoas dizem não ter, né? Os calçados da paz, mas o escudo da fé, que é o tema de hoje, todo mundo diz que tem. Todo mundo diz que tem o escudo da fé. Só que antes de você mencionar aqui a palavra em si, se você me permite, eu gostaria de fazer uma colocação para você já começar a se autoanalisar. Todo mundo diz que tem o escudo da fé, né? Ah, eu tenho fé, eu sou uma pessoa muito cheia de fé, né? Eu pago minhas promessas, eu cumpro os meus votos.
Mas de repente, então, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma autoanálise, não para uma acusação, mas para uma autoanálise. Se você diz que você tem fé, olha o que a Bíblia diz a respeito da fé. A fé, para você que não sabe, ela é algo que não se pode pegar, né, visivelmente, ela é abstrata, a fé. Só que segundo a Bíblia, ela pode sim ser materializada. Olha que interessante o que a Bíblia diz a respeito da fé no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Acompanhe comigo, diz assim: mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Né? Eu acho que isso aqui, o versículo explica por si mesmo. Eu acho que esse versículo não precisa nem de explicação. Você concorda comigo? Tu tens fé, né? Então ele está dizendo assim, ó, você está dizendo que você tem fé. Tudo bem, então. E você fala para mim que eu só tenho obras, né? Porque tem gente que gosta de falar assim, nossa, eu tenho muita fé, mas o outro faz muita coisa, mas ele não tem amor, ele não tem fé, ele não tem isso. A Bíblia está falando justamente ao contrário. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das obras. Através das minhas obras. Ou seja, se nós somos pessoas que dizemos, Paulo... Mas por que o Espírito Santo, através de Tiago, ele redatou esse texto? Porque hoje nós vivemos, hoje e sempre foi assim, nós vivemos no meio de pessoas, você vai se deparar com pessoas que falam muito bem, que são bons de conversa, que sabem manipular e persuadir pessoas, outros falam suavemente, de maneira que até parecem umas pessoas, até demonstram uma santidade que não existe. Então o Espírito Santo, sabendo dessas atitudes errôneas e enganadoras, ele fala isso. Ou seja, me mostra a sua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Então as obras, elas são imprescindíveis sim. Então as pessoas têm que ter discernimento, não precisa ser tão inteligente, para saber discernir quando alguém fala de fé para ela. Porque as pessoas... Porque falar qualquer um fala. Agora, ter as obras, as atitudes, né, o seu dia a dia, isso aí não é para qualquer um. Porque é o que eu estou falando. Todo mundo, Paulo, fala que tem fé. Todo mundo fala que tem fé. Ai, tenho fé, eu tenho uma fé tremenda, porque a minha fé me guia, porque a minha fé me guia. Aí começa a apelar, Deus sabe da minha fé. Deus sabe da minha fé. Mas aí, quando você vai ver a fé dessa pessoa, a fé dela não cura ela do mal que ela tem. A fé dela não prospera ela. A fé dela não livra ela da angústia que ela carrega. A fé dela não traz a ela o amor próprio que ela não tem. A fé dela não muda não reflete dentro da própria casa. Da própria casa. Então, que fé é essa? É isso que eu gostaria de entender. Eu gostaria que alguém, por favor, me explicasse. Que fé é essa? Se Tiago está falando, se você diz que você tem fé, então me mostra com as tuas obras, porque eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. E ponto. E ponto final. Ou seja, o que passa disso é engano. Então, a fé, ela pode ser materializada sim. Você mostra a sua fé pelas suas obras, pela sua vida, pela sua conduta, pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você tem. Posso até acrescentar outro exemplo muito comum, que as pessoas comumente sabem, né? Da parábola do samaritano, o bom samaritano. Exatamente. Quer dizer, o sujeito foi assaltado, espancado quase à morte, aí passa ali quem? Primeiro passa um sacerdote. Olha o sujeito morrendo, de repente deve ter falado Pai do Senhor, irmão, deve ter falado que Deus te tenha misericórdia, mas passou direto. Quer dizer, não teve obras. De repente vem o outro levita, aquele que diz que louva a Deus, que ama a Deus, que adora adorar a Deus, mas ele olha também o sujeito morrendo,
e passa direto. Quer dizer, não houve obras. Não adianta você dizer que é católico, que é espiritualista, ou que é crente, ou que é bispo, apóstolo, diácono, levita, discípulo. Se você não apresentar a Deus a fé com obras... E as obras nada mais são que os próprios frutos, né? Exatamente. As obras são os frutos da vida da pessoa. Os sinais, os discípulos perguntaram para Jesus em uma certa ocasião, lá em Isaías também fala isso, e com Jesus também: Senhor, quem creu na nossa pregação? E Jesus responde de que maneira? Ele fala, olha, os sinais acompanharão, né, ou seguirão os que creem. Então, quando você realmente manifesta uma fé, o milagre acontece. A gente tem que parar, sabe, com esse negócio da gente pregar o evangelho de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que nos convém, para massagear, quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Para massagear o nosso ego e para aliviar a nossa mente corrompida. A gente tem que parar com isso. A gente tem que pregar o evangelho verdadeiro, que corresponde, sabe? É a gente cair em si, olhar para dentro de nós, porque todos nós somos falhos, somos errantes, olhar para, olha, eu preciso mudar isso, sabe? Isso aqui eu tô fazendo errado, isso aqui eu tô fazendo pro meu próprio ego, isso aqui eu tô fazendo para aliviar minha mente corrompida. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Agora, por favor, não venha dizer que você... sabe, que as pessoas são de Deus porque ela é muito boa, sabe, porque ela fala de Deus. Isso aí qualquer pessoa faz. Nós Jesus temos que disse que o apresentar lobo, com a né, nossa vida. O diabo se disfarça até de anjo. Então não se iluda com pessoas que trazem aparência de boas, quando na verdade as suas obras, como a gente acabou de ler aqui o versículo bíblico, né, é um batalhão de males espirituais. E nós... Que diz aqui, ó, da maldade. Então é fácil, é muito simples para você definir, né? Definir se nós somos do bem ou do mal. Não é difícil. É só você ver se as nossas atitudes são com bondade ou com maldade. As obras, né? Exatamente. As obras falam por então si. não adianta eu falar aqui para você de Deus se eu estou fazendo mal para terceiros. Essa era a maior ira, a maior bronca de Jesus, porque são os famosos fariseus, que pregam uma coisa e vivem outra. Então não se iluda com palavrarias, né? Com várias palavras. Não, você tem que viver e ter a armadura de Deus. Por isso que hoje estamos falando sobre o escudo da fé. E eu acrescento aqui também, falando sobre, tomando sobretudo o escudo, né? O que é o escudo? Para que serve o escudo? Ele protege. A fé, ela traz à existência o que não existe. Como também, se você não aprender a defender a sua fé, a proteger a sua fé, você vai naufragar. Nesses 26 anos que a gente vem pregando o evangelho, a gente tem visto muitas pessoas que um dia, como Pedro, andou sobre o mar, né? Algo inédito, algo sobrenatural. Nós temos visto, eu conheço pessoas que já aconteceram muitos milagres na vida delas. Só que essas mesmas pessoas hoje estão afundadas, submergidas nas dúvidas. Como diz, né, aquele cachorro que vomita e depois ele volta e come do próprio vômito. Jesus disse isso, né? Do cachorro que volta ao vômito. Quer dizer, nós conhecemos, é triste, mas é uma realidade. Então, o nosso intuito aqui de armar você com essa armadura de Deus é para que você não seja mais um na lista dos caídos, mais um na lista dos que tropeçaram e caíram. Como diz, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. É isso que você quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? A fé, gente, a fé, ela é o alicerce, ela é o fundamento para você poder ter a sua salvação. A fé, ela vai, se você souber usar esse escudo da forma apropriada, guardando o seu coração, guardando a sua vida, sabe? Não olhando
para nada, seguindo o alvo e se protegendo, sabe? Igual aqueles filmes que a gente vê, né? Que vem aquele fogo assim, a pessoa permanece firme. É assim que a gente tem que se manter até o dia da vinda do Senhor Jesus. Só que eu vou repetir para você que está entrando agora. A fé, ela é abstrata, mas segundo a Bíblia, ela pode ser materializada. Eu vou por mais. A fé, ela é abstrata enquanto você não faz o uso correto dela. Exatamente. A partir do momento em que você usa a fé como corresponde, ela se materializa. Então aquilo que era abstrato passa a ser concreto. Pelas obras. Está muito claro, Então, gente. A Bíblia, a gente não pode, vou repetir, não podemos nos auto-enganar. Não podemos pregar o evangelho à nossa maneira. Sabe? Só aquilo que nos convém. E você, a pessoa que escuta o evangelho, você que está escutando a palavra, você tem que analisar o que estamos falando. Porque disso depende Não é você acreditar em tudo que você ouve, em tudo que falam. Porque tem gente que fala cada barbaridade. Tem gente que fala uma coisa e a vida dela é outra. Então você tem que analisar tanto o contexto inteiro do que estamos falando, que estamos lendo aqui nesses dias, que é sobre a armadura de Deus, e ver também os frutos, né? Ver a base. Porque senão caímos no famoso... hipocrisia, né? Exatamente. Famosa hipocrisia. Vamos cumprimentar algumas pessoas que estão aí, Paulo. Humberto Souza diz boa noite, irmãos. Boa noite, Humberto. A Lívia. Coloca uma mãozinha. Temos a Luciana. Se você quiser olhar daí, que o meu não está carregando. Temos a Ana Júlia. Boa noite, Ana Júlia. A Eliana também. A Cássia Gonçalves está aí. A Luciana, esposa do Wesley. Deus abençoe vocês. A Márcia Duarte está aqui conosco. A Camila Lemes, né? A doutora Camila desde Taubaté. Deus abençoe. Sempre está aí ligadinha conosco também. Temos a Fernanda Arnaut, está aí ligada conosco também. O Rony Aguiar, dizendo boa noite, pastores. Deus te abençoe, meu amigo. Um abraço para você, viu? E toda a família. Temos aqui também a Jaqueline Castro, dizendo deu certo, obrigada. Alguma coisa, então, que vocês conversaram que deu certo. Que bom que deu certo. Então funciona, tá vendo? Amém. O Edson Silva dizendo boa noite, pastores. Deus abençoe, meu amigo. A Lívia também está ligadinha conosco. A Pati Azevedo também dizendo boa noite, Pati. O Maurício também está ligado conosco, Deus te abençoe. A Adriana Góes também ligada aqui conosco. A Matilde dizendo boa noite, pastores. A Fátima Toledo. A Sheila Moraes também está aqui conosco. A Silvana. O Rogério Valério dizendo aqui, confirmando, é verdade, né? O que nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Enfim, você pode compartilhar e mandar para pessoas que você deseja despertar uma fé verdadeira no coração de um familiar seu, no coração de uma pessoa que talvez você conheça, que esteja sofrendo, que esteja perdido, caído, desanimado, afastado da presença de Deus. Você pode contar conosco também. A Cidinha está aí ligadinha conosco, boa né? Noite, Cidinha, a Cidinha Chanute. Deus abençoe você aí, seu esposo. Bom, então, Bianca, eu acredito que ficou claro, né? A importância de você ter a armadura de Deus. E é completa, não adianta ter alguns acessórios. A armadura ela é mais eficaz quando ela está completa. Ou seja, a sua vida vai estar blindada em todos os aspectos. E amanhã, nesse mesmo horário, às 10h30, 22h30, horário do Brasil, nós estaremos aqui falando sobre mais um tema que justamente amanhã vai ser sobre o capacete da salvação. Ai, apagou a luzinha. Tá bom? Amanhã nós estaremos meditando sobre o capacete da salvação. Vai ser um tema que eu garanto que vai ser muito produtivo para você também. É o mais importante, eu acho, né? Tudo é importante, mas pense salvação. comigo, olha só, o capacete da salvação. Por que capacete? Para que serve o capacete, né? É o que vai proteger a sua mente. Bom, amanhã a gente fala sobre isso. Se você deseja, então, amanhã às 22h30, horário do Brasil. Eu digo assim porque tem pessoas da Argentina, Colômbia, México que estão aí ligados conosco. Um beijo a todos os argentinos e colombianos que estão aí conosco. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.